Paz, queridos, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito debatido e até mesmo existem pessoas que ficam bravas com esse assunto. Não gostam, têm até pavor. Hoje eu quero falar sobre pastor. E quando eu falo isso, com todo respeito, claro, eu quero falar exatamente sobre aquilo que hoje é praticado por um tempo, mas que em muito tempo não foi, e que eu não vejo com a visão bíblica que esteja sendo feita da melhor maneira possível. Eu acho que o pastor, ele é uma figura importante, mas ele não é o sacerdote. Eu vou explicar várias coisas e entre elas, eu acho que o pastor, sim, ele é digno de ter uma ajuda e não sustento. Pastor não é sacerdote, eu volto a dizer. O sacerdote era aquele que vivia para o serviço do templo. Era aquela classe de pessoas que não tinha direito à herança. Eles não poderiam trabalhar fora, eles não poderiam fazer dinheiro fora, eles não poderiam comprar um terreno, eles não poderiam ter sua casa própria. A herança deles era o serviço que eles prestavam ao Senhor. Naturalmente, o povo judeu tinha o dever de sustentar aqueles que tinham como profissão, como seu ofício, o trabalho de Deus. Então tudo certo. Isso daí é como diz aqui o ditado, que é humano, né? Que o combinado não sai caro. Deus deixou muito bem discriminado que existiriam a classe de sacerdotes, levitas. Esses seriam classes que não teriam herança, que não teriam como ter posses em seu nome e muitas outras coisas. Mas eles deveriam ser sustentados. Bom, agora na nova aliança, queridos, veja que eles eram mediadores. O sacerdote, ele mediava o povo a Deus. Esse é o primeiro ponto. Os sacerdotes, eles mediam o povo a Deus através do quê? Da ida e o sacrifício, ele indo no Santo dos Santos e aquela coisa toda. Mas o que acontece no Novo Testamento? O véu se rasgou. Não tem mais aquele véu que separava Deus e os homens. Foi rasgado. Leia na sua Bíblia, Mateus 27:51. Se o véu foi rasgado, quem é o mediador? Jesus Cristo. E veja que em Timóteo, 1 Timóteo, no seu capítulo 2, verso 5, diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então hoje não tem mais a figura daquele que precisava ir até a presença de Deus para que mediasse Deus e o povo e Deus. Não existe mais. Então, mediante isso, queridos, tem como a gente falar que um pastor é um sacerdote? De jeito nenhum. O ofício de sacerdote, inclusive, ele foi terminado. Só que hoje, espiritualmente, quem é o nosso sacerdote? Jesus Cristo. É Ele que é o único caminho, a verdade e a vida, e é Ele que nos leva diretamente ao Pai, porque Ele é o mediador direto, não tem outro. Ele é o mediador direto. Então, mediante isso, eu fico com o pensamento, bom, ok, se isso é verdade, então, como é que a gente pode olhar para a função do pastor, né? Se ele não vai nos mediar? A grande verdade é que o pastor, ele tem papel como Jesus descreveu, de cuidar. É olhar para aquelas 100 ovelhas e andando, olhando para trás, olhando para trás. E de repente, se uma ovelha ela sai do caminho, ele vê que tem somente 99, ele vai atrás daquela que está perdida. Isso é cuidado. Não quer dizer que ele é mediador. Cuidado, é um cuidado. E aí eu fico com o pensamento, mas os sacerdotes e os levitas, eles eram totalmente sustentados pelos judeus. E como eu posso olhar hoje? Porque hoje é pregado de uma forma extensiva que digno é obreiro, né? Digno é obreiro. E aí fala sobre valores, fala sobre ele tem que ter ali o seu custo. Mas nós estamos falando sobre dízimo levítico. Nós estamos falando de processos que foram e terminaram. Então, queridos, viver da igreja, isso é certo? Pastor hoje, ele pode ter propriedade? Se ele quiser, ele pode trabalhar em outro negócio que não seja dentro da igreja? Ele pode ter recurso que não seja exclusivamente da instituição religiosa? Então é totalmente diferente do sacerdote. Isso tudo nos leva
a entender que há uma diferença total e completa. Eles podem ter posses, eles podem trabalhar, eles podem ter outros negócios, ele pode ter uma vida à parte da instituição religiosa. Mediante isso, há alguma coisa contra em uma chamada ajuda de custo? Não. Ajuda de custo não é sustento. Porque não faz o menor sentido. O que praticamente nós temos aqui, o que nós estamos vendo é que a palavra pastor virou um cargo, virou uma profissão. E isso não é certo. Não é certo. Você vê o apóstolo Paulo, uma das pessoas que mais foi fundando igreja aqui, fundando igreja ali, e ele sempre buscava ser leve, para que em nada ele tirasse da igreja. Ele sempre trabalhava, ele sempre se esforçava. Ele pedia ofertas, e isso com o intuito de ajudar outras pessoas que eram carentes, que necessitavam de ajuda. Isso tudo é sim válido, mas a partir do momento que eu tenho que dizer, preste muita atenção, faz algum sentido você ver aquela ovelha que passa todo mês apertado, né? Pagando tudo, não devendo a ninguém, mas passando sempre apertado, sempre no limite, e a pessoa sempre tendo que dar dízimos e tal, e às vezes levanta oferta para isso, levanta um propósito para aquilo, levanta um sacrifício não sei do que. E você olha para a vida daquele líder religioso e você vê uma vida cheia de dinheiro, uma pessoa que tem uma casa que poucos membros da sua instituição religiosa têm, mas ele tem. Não se preocupa com nada, porque combustível é pago, o carro é pago, a casa às vezes é alugada pela igreja, ou é uma casa própria da igreja. Então assim, não tem preocupação de nada. E ele pode muito bem chegar ali e adquirir um apartamento não sei aonde, pode adquirir uma casa lá, pode ter o seu carro, pode ter a sua moto, pode ter o que quiser, bens em seu nome. Então, queridos, eu não consigo ver a coerência nisso. E aí, por isso, eu gostaria de trazer aqui também o momento onde eu vou falar sobre como começou isso, porque isso não começou desse jeito, na igreja primitiva principalmente e no decorrer do tempo, mas vai haver um momento em que eles vão pensar, nós temos que honrar, nós temos que fazer algo. E é exatamente quando nós olhamos aqui, no século II, no ano 250 depois de Cristo. Até ali, nós víamos pessoas que eram líderes espirituais, mas que não eram exclusivamente pessoas que recebiam da igreja. Mas agora, nesse século II, nós temos o conceito, a abertura de um líder que recebe exclusivamente dinheiro da igreja. Isso como um direito, tá? Não estamos falando aqui como se fosse caridade, como se fosse uma coisa dada espontaneamente, como se fosse algo opcional, facultativo. Não, é algo obrigatório. Precisa, é um direito. Bom, e isso foi promovido por quem? Cipriano de Cartago, bispo do norte da África. Veja aí, mais à frente no século IV, no ano 313 a 325 depois de Cristo, aí essa prática se tornou totalmente oficial. Já foi ali oficializado pelo imperador Constantino. E aí, queridos, nós estamos falando da igreja católica. Mas aí, e as outras igrejas? Porque até onde eu sei, nós estamos falando das outras denominações, pentecostais ou não pentecostais, reformados e tal. Da onde saiu? Aí nós temos aí o momento em que as igrejas, o cristianismo, ele vai pegar e vai copiar, vai exatamente copiar. Porque o cristianismo, como era no início, nos primórdios, eram em casas. Outra coisa, não era na mesma casa o tempo todo, porque havia uma perseguição. Então, e o mais incrível de tudo, era orgânico. Era algo que você viam as pessoas vindo, chegando, aquela coisa toda. Então, nós vemos que o cristianismo, como ele virou a religião oficial no tempo do Império, então é natural. O Império fez isso, criou essa estrutura de igreja, criou essa situação em que o bispo ou os seus líderes religiosos seriam ali sustentados, logo à frente todas as demais denominações iriam fazer a mesma coisa. Mas o que fica? Isso daí, queridos, como eu disse aqui, foi uma invenção. Como eu disse aqui, isso daí nada mais foi do que uma invenção.
Principalmente lá nos primórdios, como eu disse, Cipriano, ele veio com o argumento de que, na verdade, eles são os novos levitas. Queridos, da onde? Da onde que seria levitas? Seriam sucessores dos levitas, os bispos? Não tem nenhum tipo, como eu disse aqui anteriormente, não tem nenhum tipo de lógica. Apesar de nós sabermos que a Igreja Católica ela tem a situação de os seus bispos ou padres, eles não possuem herança. Então, nesse ponto, eles fazem como era lá no tempo dos judeus. Não tem nada no nome dele. É tudo da instituição religiosa. Se ele quiser lá, minha casa. Não tem casa nenhuma não. É da instituição. O carro. Não, o carro a gente concedeu. Mas também não é seu não. Então esse foi o mais próximo. Agora o que dizer das denominações, todas as demais? Que os líderes podem ter de tudo. Podem inclusive trabalhar. Então, queridos, é um assunto que eu não vejo como coerente. Não entendo que seja algo que deva ser seguido. Eu não leio a Bíblia me dando orientação para isso. Então, assim, eu já tenho estudos em outros canais que eu tenho. Dízimo, agora a oferta não. A oferta alçada, a oferta que é direcionada para viúvas, órfãos, necessitados. Sim, eu vejo com toda a coerência do mundo ter sim a oferta que vai direcionada para pessoas que realmente precisam. Agora, fora isso, queridos, não dá para entender o contexto de por que sustentar alguém que hoje não tem a função de que tinha lá anteriormente com os judeus, de mediação e que tinha exclusividade para o trabalho de Deus. Espero que esse estudo tenha havido para você e que, se você tiver opinião contrária, pode colocar aqui nos comentários e que fique na paz, em nome de Jesus.